Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Henrique Lima aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Estava lendo eu aqui um livro do Mises, depois de uma pequena conversa que eu tive no Threads. Vou mostrar para você a conversa. E aí hoje eu quero debater com vocês o como é frágil o liberalismo clássico de Mises, que tanta gente quer pregar por aqui, como se fosse a salvação, o sim um carinhoso que vai tocar no capitalismo e vai fazer ele ficar fofo e humanizado. Vou trazer um pouquinho também do contexto histórico do liberalismo, John Locke, Adam Smith, terminando no Mises, no livro que eu estou lendo. Se vocês gostarem, eu posso continuar a trazer outros pontos dentro do mesmo livro, tá? O nome do livro é Liberalismo segundo a Tradição Clássica. Deixa eu mostrar para vocês aqui no thread toda a conversa que deu origem a isso. O cara postou esse compra internacional que ele fez e o valor da taxa de imposto. Ele estava reclamando do imposto existente. E aí o cara botou aqui embaixo, né, professor Rafael Marques. Agradecer ao liberalismo e aos empresários brasileiros que lutaram por essa taxação. Aí o tal do Don Food Story botou assim: já viu liberal defender aumento de imposto? E eu respondi embaixo: sim. Os Estados Unidos é o maior exemplo disso. Aparentemente, tu não sabe nem o que é o liberalismo. Depois dá uma leitura no conceito clássico. Aí ele botou: irmão, todo mundo que é liberal está criticando o Trump. Recomendo você assistir o canal do Raul Senna, que é o investidor Sardinha, e eu não vou assistir o canal dele. Inclusive conheço, já assisti algumas coisas, mas eu não é lá onde você vai aprender sobre liberalismo clássico, contexto social real, concreto, baseado no fato histórico. Tá? Lá é tudo fictício. Ele comenda Ele comenta sobre investimentos e, consequentemente, geopolítica. Separado, ele botou aqui, né? Não existe liberal defendendo taxação. Os Estados Unidos seguem que corrente econômica, então? Eu perguntei. Antes e agora no Trump. Vou te passar um economista de verdade para tu assistir, inclusive eu recomendo para vocês também, que é o José Cobori. É um cara assim que é inteligentíssimo e é um cara que vale a pena assistir, tá? Vamos lá. A partir disto, eu fui pesquisar sobre o que é liberalismo, para trazer aqui para vocês, liberalismo clássico. Mas antes de começarmos, é preciso entender que todos os conceitos sociais, eles estão determinados por duas questões. Primeiro, o tempo histórico que ele está sendo feito e a materialidade existente. Então, é mutável. Todos os conceitos eles são mutáveis. Né? Nada fica ali eternamente para sempre, né? Não é como se fôssemos a leitura da Bíblia e aquilo acabou. Deus morreu dentro da Bíblia, não escreveu mais nada, não falou mais nada. É mais ou menos isso, certo? Dito isto, qual é o contexto histórico do liberalismo? Vamos lá. O liberalismo ele surge ali por volta do século XVII como resposta ao absolutismo, né? Tínhamos o sistema absolutista, e aí a pequena burguesia começa a se movimentar, inclusive eu já falei sobre isso no canal, que é mais ou menos a mesma ideia do surgimento do sistema capitalista. E aí essa pequena burguesia, com bases no iluminismo, se juntam, se organizam para derrubar o antigo regime, certo? E aí o que é que eles reivindicam? Liberdade, igualdade e fraternidade. Já viram esse lema em algum lugar, né? Pois é, tá tudo conectado. E aí qual é a base desses ideais dessa galera, né? A defesa da individualidade, da liberdade, civis, e também a separação do Estado da Igreja, Estado laico. Por quê? Porque a Igreja, na Idade Média, ela era uma forma de manutenção do poder, é uma engrenagem de manutenção do poder do sistema absolutista. Então, assim, quem está à frente do movimento vai querer suas ideologias e aquele objetivo com o seu propósito, certo? Fato. Isso aí acontece em toda a história da humanidade. Dito isto, quem foi um dos principais pensadores do liberalismo clássico? John Locke. Conhece o John Locke? John Locke que estava ali, nasceu no século XVII e morreu no século XVIII, né, pegou a transição, e era ali um crítico ao sistema absolutista, era o que a gente chamava de justnaturalista também, que entendia que as pessoas tinham direitos naturais, o direito natural, o estado de natureza do ser humano era o estado de guerra, e aí tinha que ter uma força coercitiva para manter a paz e resguardar a propriedade privada. O que vocês acham que acontece? Surge o Estado, né? Isso dentro
da leitura da literatura clássica, tá? Eu estou colocando aqui para vocês, da perspectiva do John Locke. E a propriedade privada não é a casa, o carro, o livro, o videogame, não é isso. A propriedade privada dos meios de produção. Naquele tempo, principalmente as terras e posteriormente as indústrias e tal, com a Revolução Industrial, certo? Mas, então, Locke acreditava que o Estado tinha algumas funções. E essas funções estavam ali de resguardar essa paz, prover a justiça social entre as pessoas, certo? E aí, até aí, tudo parece lindo e maravilhoso. Vai aparecer um outro cara, que é Montesquieu, que vai falar sobre a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, com o objetivo de equilibrar os poderes para evitar abuso de um poder ou outro, dentro da ideia de república. Isso tudo é muito lindo e maravilhoso. Liberdade para todo mundo, a liberdade individual, direito civil. Só que John Locke, ele era proprietário de escravizados. Então era liberdade para quem, igualdade para quem, justiça social para quem? Para eles, para essa pequena elite ascendente vindo da Revolução Francesa, certo? Então não é para todo mundo. E aí é muito incrível porque o livro do Mises, ele começa falando que não dá para se apoiar na história para pensar o liberalismo. Então, pô, se a gente não vai pensar na história e no que aconteceu até hoje para pensar o presente e projetar o futuro, irmão, larga de mão e vamos só rezar e pedir para que as coisas mudem na boa vontade de Deus. Só que isso não vai acontecer. Então começa a fantasia por aí. Mas já chego lá. Dito isto, se você está gostando desse vídeo até aqui, deixa o like, comenta, compartilha. E talvez seja um vídeo um pouco longo, tá? Então, se senta, toma água, ou bota aí para ouvir no podcast. Como se fosse um podcast. Vamos continuar. Aí, pouco depois do John Locke, vai aparecer um cara chamado Adam Smith, né? Que muitos liberais, né, se apoiam nas ideias do Adam Smith. Né? O Smith pegou ali o século XVIII, né? Pouco depois ali da morte do John Locke, o Adam Smith nasce e vai ali até quase o final do século XVIII, quase pegou o XIX, mas foi de arrasta antes. E aí ele criou uma versão, não sei se a gente pode falar assim, porque até então o liberalismo ele estava num âmbito político. E aí ele traz esse liberalismo para o âmbito econômico. Ele vai trazer a ideia do livre mercado, que o livre mercado ele é o que vai trazer o bem-estar social para as pessoas, o famoso laissez-faire, o bem-estar social das pessoas só vai ser atingido através do livre mercado, onde as empresas vão produzir e aí isso vai ter um grande salto na qualidade de vida das pessoas. Só que não é isso que nós vemos mais uma vez na materialidade histórica. Né? Nós vemos um bolo que está cada vez mais crescendo e ele não está sendo dividido. Alguém está com o bolo todo inteiro e aí pegou uma fatia bem fininha e toma aí, ó, resto do planeta, se vira. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí essa ideia do Adam Smith, ele vai desembocar lá no século XX, no que a gente conhece hoje como neoliberalismo, né? Que é, digamos que a potencialização do liberalismo, onde você tinha ali uma intervenção do Estado no que se diz direitos civis, individuais, até um pouco de direitos sociais, onde você regulava ali a justiça, a segurança e tal. E o neoliberalismo privatiza tudo e tira. Deixa que a gente resolve. Os capitalistas vão cuidar de vocês. Óbvio que aqui eu estou falando resumos dos resumos, tá, gente? E aí, olha só, o que acontece? Durante o liberalismo lá no início nos Estados Unidos, deixamos acontecer o liberalismo, estava tudo acontecendo bem, só que aconteceu crise de 29, New Deal, vocês lembram, né? Eu já ouvi falar, né? Quebra da bolsa, não sei o que, superprodução e tal. Várias bancos quebraram, fábricas, empresários e tudo mais. Quem que salvou essa galera? O Estado salvou o sistema capitalista. O Estado salvou o sistema capitalista da sua primeira crise grande, desde o seu surgimento ali, juntamente com a Revolução Industrial, obviamente que é um processo, né? Não tem um corte, aí amanhã é capitalismo, não foi assim. E aí você vai ter as ideias keynesianas, né, e tal, que a galera da esquerda progressista utiliza muito hoje. Enfim. E aí, juntamente com isso, o que vai aparecer? Quem? Von Mises, século XIX até o século XX, as ideias von Mises vão ganhar
cada vez mais voz e vez, inclusive tem um dizer aí, menos Marx e mais Mises. Não sei, para mim parece uma história assim, de videogame, que não é possível. E aí, agora sim, nós chegamos no Von Mises, eu vou trazer aqui algumas páginas de como Mises enxergava o liberalismo clássico, certo? Vou ler algumas coisas para vocês e a gente vai comentar em cima dessa leitura, tudo bem? Vou levar vocês para a tela. Eu vou começar lendo aqui o preâmbulo, porque eu acho que é importante para a gente entender o que a gente vai, o que a gente vai encontrar nesse livro, né? Diz o seguinte: o liberalismo que Mises descreve neste livro não é, obviamente, o liberalismo do qual se fala hoje em dia. É aquilo que eu falei para vocês, os conceitos se alteram. Hoje o liberalismo ele também está junto com a galera que é conservadora, então vamos ter várias raízes do liberalismo, tá? Mas vamos pegar aqui o cerne da questão. Mas sim o liberalismo clássico, que é como o termo continua a ser conhecido na Europa. O liberalismo clássico defende a liberdade individual, a propriedade privada e o livre comércio e a paz, os princípios fundamentais dos quais todo o resto do programa liberal deve ser deduzido. E eu lembro a vocês que o John Locke, né, era escravocrata. Mises, ele enfoca principalmente a necessidade de uma cooperação social de larga escala. Essa cooperação social, por meio da qual complexas cadeias de produção geram um aprimoramento do padrão de vida de todos, pode ser criada somente por um sistema econômico baseado na propriedade privada. A propriedade privada dos meios de produção, em conjunto com a progressiva ampliação da divisão do trabalho, ajudou a libertar a humanidade das horríveis aflições que antigamente devastavam a raça humana. Doenças, pobreza opressiva, porque a pobreza é aceitável, taxas pavorosas de mortalidade infantil, misérias e imundícies generalizadas, e uma radical insegurança econômica, com pessoas frequentemente vivendo apenas uma colheita ruim da completa inanição. Aqui está falando da Idade Média, né? Aí não tem como a gente realmente comparar a revolução que aconteceu industrial, o início do capitalismo, que realmente trouxe umas coisas legais, umas coisas boas, desenvolvimento e tal, e tal, e tal, mas que poderia ter sido muito mais se nós pensássemos coletivamente, nas pessoas e não no lucro. Mas, enfim, isso é um outro debate. Mas comparar a Idade Média, onde não tínhamos nenhum avanço tecnológico, devido à repressão dos monarcas, que só queriam poder para eles, estava funcionando e estava sugando as pessoas, está tudo bem, ok? Com a idade moderna, né? O surgimento das indústrias, medicina e tal. Cara, aí é foda. E ainda assim, no início da Revolução Industrial, não tinha não uma desigualdade social absurda. Criança com 6, 7 anos trabalhando na fábrica, perdendo a mão. A família inteira tem que trabalhar para ganhar miséria e a casa que morava ainda tinha que pagar porque era do patrão. Então o dinheiro voltava para o patrão. As pessoas moravam no esgoto, na lama. Não tinha. Aí olha só, continuando. A cooperação social, Mises demonstrou, é impossível na ausência da propriedade privada. Bicho, como é que vai ter cooperação social entre as pessoas se as pessoas não compreendem que aquilo é delas? Se você está comprando tempo de vida para a pessoa produzir algo seu. Será que não dava para ser propriedade coletiva e ter cooperação social? Eu acho que dá, hein? É só a gente olhar o sistema de cooperativas. É isso. Qualquer tentativa de restringir o direito à propriedade irão solapar a coluna central da civilização moderna. Então dá para ver que Mises, assim, bem no início, né? A pessoa que leu e fez o prefácio, percebe que usa umas palavras impactantes, né? Que retrazem a moral sobre o texto, né? Sobre a realidade histórica. E aí, bicho, pegar as pessoas pela moral é muito fácil, né? Vamos continuar aqui, onde nós vamos entrar agora nos conceitos de liberal, né? Como é que o Mises, propriamente dito agora, os escritos do Mises, como é que ele enxerga o liberalismo e quais os objetivos desse liberalismo, segundo o próprio, vamos lá na introdução. E aí vai lembrar que uma coisa que Mises traz muito forte, ele traz essa perspectiva liberal, dessa moralidade que vai surgir a partir da razão. A razão que uma pessoa vai enxergar que ela precisa ajudar os próximos a partir daquilo que ela produz. Então, ela vai pagar bem seu funcionário,
né? Não vai pagar direitos trabalhistas, vai entender quando a mãe o filho estiver doente e a mãe precisar ir no médico com o filho, a partir da razão da pessoa, da clareza da razão que vem, não sei, não sei. Então vamos lá, olha só, o que que Mises pensa a respeito do liberalismo? O liberalismo é uma doutrina inteiramente voltada à conduta dos homens neste mundo, que é isso que eu falei para vocês. Está voltado à ideia de comportamento humano a partir de uma razão, né? Em última análise, a nada visa senão o progresso do bem-estar material exterior, né? As condições de consumo das pessoas e não a felicidade espiritual metafísica, que ele explica. Só que isso vai vir a partir do quê? Da propriedade privada dos meios de produção. E a gente já viu que isso não existe. Outro texto aqui, ó. O liberalismo é também comumente censurado por ser racionalista. Deseja regular tudo com base na razão e, portanto, não consegue reconhecer que no que diz respeito aos assuntos humanos se dê e, de fato, se dava dar grande latitude aos sentimentos e ao irracional de modo geral, isto é, ao que não é razoável. Então ele diz que tudo de ruim que acontece no mundo é devido à irracionalidade. É como se todas as ações humanas dependessem unicamente do psíquico, ético e moral da pessoa, de ser racional ou não em relação ao cooperativismo das pessoas. Só que o sistema capitalista não é sobre pessoas, é sobre acúmulo de capital e dinheiro. Então isso aqui não tem como, gente. Desculpa, não tem como. Vamos lá. Ora, o liberalismo, de modo algum, se mostra inconsciente do fato de que o homem frequentemente age racionalmente. Se os homens agissem sempre com a razão, seria supérfluo exortá-los a serem guiados pela razão. O liberalismo não afirma que os homens sempre agem de modo não inteligente, mas ao contrário, que devem ao seu próprio interesse, corretamente entendido, agir sempre de modo inteligente. E a essência do liberalismo é justamente essa. O liberalismo visa a que se conceda a razão na esfera da política social e a aceitação com que já conta sem maiores disputas em todas as outras esferas da ação humana. Então, segundo Mises, a razão humana, no sentido do que é do seu interesse, também acaba sendo do interesse do outro. E isso vai levar à paz. Vocês percebem como isso é frágil? Porque depende da boa vontade do cara ter uma epifania de olhar para o cara passando fome, necessidade, de uma família estar na merda, não ter o que comer, de 40% do salário mínimo ir para comprar cesta básica para viver, não vou aumentar seu salário. Estou ganhando muito dinheiro já, estou lucrando 5 milhões no mês líquido. Vamos aumentar um pouquinho o seu salário? É isso que o Mises está dizendo, gente. Isso é fantasia, gente. Parece uma leitura infantil. Vamos partir agora aqui para o objetivo do liberalismo segundo Mises. Historicamente, o liberalismo foi o primeiro movimento político que almejou a promoção e o bem-estar de todos, e não de grupos especiais. Será que os negros estavam acolhidos nesse bem-estar social de todos? E as mulheres estavam? E os LGBTs? Claro, né? Porque quando a galera estava à frente desse movimento era a elite masculina, branca, burguesa. É exatamente a carência e a miséria que o liberalismo busca abolir e considera que os meios que propõe utilizar são os únicos apropriados para a consecução deste fim, que é a defesa da propriedade privada dos meios de produção. E a gente já viu que isso não tem como. O liberalismo está conectado intrinsecamente com o capitalismo, porque ele mantém a propriedade privada dos meios de produção. Então, se ele mantém a propriedade privada do meio de produção e ele visa a potencialização e o acúmulo do capital, do lucro, do dinheiro, do poder econômico que transfigura em poder político, como é que eu vou
combater a miséria, mantendo a propriedade privada de produção. Mises, não dá você que chegou até aqui e acredita nisso aqui, bicho. Tu não tá olhando para fora da tua casa. Porque não tem condições. Vamos lá. Para que se possa apreciar o que o liberalismo e o capitalismo alcançaram, deve-se comparar as condições em que encontraram no presente com as condições da Idade Média ou dos primeiros séculos da Era Moderna. Somente se pode inferir, por considerações teóricas, o que o liberalismo e o capitalismo poderiam ter alcançado se tivessem eles a possibilidade de reinar livremente. E eles não tiveram, não. E o Elon Musk não faz o que quer, não. Os burgueses não fazem o que quer, não. Esses dias mesmo, o Lula, com a tentativa esquerda liberal progressista, o keynesianismo, será que seria o que você queira chamar? Tentou taxar os super ricos. Que era também uma ideia do próprio Adam Smith, viu? Imposto progressivo. O próprio Adam Smith falava sobre isso, imposto progressivo. O que foi que a burguesia fez? Pressionou o governo, o Congresso, inclusive uma pequena parte da burguesia está lá, e os deputados federais são os gerentes da burguesia, como diria Marx. Disseram não. Você quer colocar imposto de renda IOF no meu investimento LCI, no meu LCA, que eu coloco meu dinheiro lá e meu capital gera mais capital sem eu ter esforço nenhum? Não, não pode, isso é um absurdo. O capital agindo livremente. É um monopólio, é o cartel. É quando você vai na sua cidade, todos os postos de gasolina estão com o mesmo preço. É o capitalismo agindo livremente. E aí pouco importa se você tem ou não. O que é o capitalismo agindo livremente é a gente ser um dos maiores produtores de carne e de grãos, de alimento, e mandar tudo para fora. Isso é capitalismo agindo livremente. O agronegócio brasileiro agindo livremente. Cara, isso aqui é fantasia, bicho. E aí, gente, para terminar esse vídeo, eu quero ler isso aqui com vocês. É um pouco grande, sei que o vídeo já está longo, mas era necessário, tá? Vamos lá. Sem dúvida, na retórica costumeira dos demagogos, tais fatos são representados de modo bastante diferente. Ao escutá-los, alguém poderia pensar que todo o progresso das técnicas de produção reverte em benefício exclusivo de um poucos favorecidos, enquanto as massas cada vez mais se afundam na miséria. Entretanto, é necessário apenas um momento de reflexão para compreender que os frutos de todas as inovações tecnológicas e industriais concorreram para ampliar a satisfação das camadas das grandes massas. Tu só pode estar de putaria com a minha cara, bicho. Nós estamos num momento histórico de tecnologia de exoesqueleto. E nós temos pessoas que não têm dinheiro para ter uma muleta de pau, uma cadeira de roda, aquelas bem fuleira, que o cara tem que andar com porque não tem uma automatização. Só pode estar brincando. Tem gente que não tem acesso à internet de qualidade, bicho. Que não tem saneamento básico. Que não tem direito a comer. Como é que você está favorecendo as massas? Vamos lá, vou voltar aqui para o texto. Todas as grandes indústrias que produzem bens de consumo trabalham diretamente para o benefício dessas massas. E não trabalham para o benefício próprio acúmulo de capital, não. Todas as indústrias que produzem máquinas e produtos semi-acabados atuam em favor dessas massas indiretamente. O grande desenvolvimento industrial das últimas décadas, tal como ocorrido no século XVIII, e que é denominado pelo termo sobre todos os títulos nada feliz de Revolução Industrial, resultou, acima de tudo, na melhor satisfação das necessidades das massas. Então, por que a galera se revoltou e fazer greve adoidado para tentar reduzir a carga horária de trabalho de 16 horas, 18 horas, trabalho infantil, trabalho de mulher grávida, em situações precárias? As pessoas não te fazem, vamos fazer uma greve aqui. Quando é que vontade de fazer uma greve? Caralho, irmão, que é infantil. A pessoa que acredita nisso aqui, sério, você é de direito, chegou até aqui. Você tem um amigo que é de direito, que ele acredita nas coisas do Mises. Ele já leu também. Vamos lá, continuar. O desenvolvimento da indústria do vestuário, a mecanização da produção dos calçados e a melhoria do processamento e distribuição de alimentos tem por sua própria natureza benefício de um público mais amplo. Deve ser por isso que um tempo atrás tínhamos aí 120 milhões de pessoas em algum grau de segurança alimentar, porque Bolsonaro era liberal e conservador, que ao meu ver não tem como. É cheio de bizarrice, né, no campo da direita.
Vamos lá. É graças a essas indústrias que as massas, hoje, estão muito bem vestidas e alimentadas do que foram antes. No entanto, a produção em massa não provê apenas alimentos, abrigo e vestuário, mas também outras necessidades das multidões. A imprensa serve às massas da mesma forma que a indústria do cinema. Aí, meu irmão, ele cagou em cima do conceito de indústria cultural, né? Que transforma a cultura em mercadoria, que tira todo o pensamento crítico e usa o cinema, a literatura, as novelas, os vídeos, os filmes, as séries, como ferramenta ideológica de controle, de disseminação de revisionismo e mentiras históricas. Até mesmo o teatro e outras cidadelas das artes estão se tornando dia a dia cada vez mais locais de diversão em massa. Aí, R$ 41,94 ingresso de um cinema. É quase um dia inteiro de um trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo. Esse cara vai sozinho? Não. Se ele quiser com filho, que vale até meia, é mais R$ 20. E a esposa? Aí seria mais outra inteira, né? 41. Então, se ele quiser ir pro cinema, ele, o filho dele e a mulher dele, já é mais de R$ 100. Mas ninguém vai pro cinema a pé, né? A não ser que ele more muito perto. Então tem um transporte. Ele vai e ele volta. Mas lá ele não vai ficar com fome o dia inteiro. Não vai comer uma pipoquinha, um refrigerantezinho. Então suponhamos que ele gaste mais R$ 50. Foi 150 conto só botando o pé pra fora de casa para assistir um filme com seu filho. Aonde que isso é acessível para a classe trabalhadora? Aonde, Misses? Meu irmão, se o Misses estivesse aqui, eu chamava ele por debate, porque eu sou um juvenil nas ciências políticas. Isso aqui é rebatido por qualquer estudante inicial das ciências sociais. Qualquer pessoa que estudou ciências sociais, se duvidar um aluno de ensino médio que se dedica um pouco mais e que estuda, entende a desigualdade social, olha para fora e vê, ele joga esse livro no lixo. Gente, o vídeo de hoje era só para mostrar para vocês que Ludwig von Mises, que escreveu um livro que deveria estar na mesma prateleira, mas lá embaixo, dos Seus Anéis, de Alice nos Países das Maravilhas. Porque isso aqui é uma ficção. O que Mises escreveu é uma ficção. E é por isso que é tão fácil quando você assiste o debate de um comunista com um liberal, o comunista dá-lhe a sola. Porque não se sustenta na materialidade concreta quando você olha para fora de casa. Não se sustenta quando você olha para trás na vida, na existência. Não se confirma. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha se ficou grande, mas era necessário. Se você quiser mais partes deste livro, mas eu acho que é desnecessário, também deixa nos comentários. Se você quer que eu leia outra coisa dessa aqui para passar mal e infartar, deixa nos comentários. E é isso. Um beijo. Fui!